Oi, meus amores, boa noite. Oi, Caena, já entrou? Eu dei uma atrasadinha, porque a internet tá meio assim, né? Então, como eu já entrei atrasadinha, eu já vou te chamar, tá? Pra gente conversar. Meus amores, hoje a gente vai falar mais um bate-papo, uma reflexão sobre a relação, como é que tá, dos pais com a escola. Ai, tu já entrou, minha linda! Seja bem-vinda, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Vivi. Boa noite. Tudo bem? Boa noite! Feliz da vida. Guria, nem te Venceu conto. a internet aí, hein? Venceu, hein? Não, nem te conto, tá? Hoje é o dia aqui em Floripa. Porque eu moro no Campeche. Hoje ficou louco o dia inteiro a minha internet. Eu digo, não, eu não posso arriscar. Corri pra casa da minha amiga do coração, a Lu. Tô aqui na casa dela, tô com o celular na mão. É, O pote nem adiantou aqui. E vamos tocar lá. é isso aí. Não existe empecilhos quando a gente quer. Não é verdade? É, com certeza. Então, deixa eu contar só uma coisinha, pessoal. Meus amores, vocês nem sabem. Essas lives elas são feitas com muito carinho e muita responsabilidade. Ontem, ontem à tarde, eu e a Caena, a gente estava conversando, batendo papo sobre como é quais os pontos que a gente ia abordar hoje. Super preocupadas, né? Trazer o melhor. É, Então, eu quero que tu te apresente, minha linda. represento. Gente, eu sou a Kaira Ferretti. Atualmente, agora eu sou mãe da Clara. Vai ser a primeira coisa que eu vou falar agora. Sou educadora emocional, pedagoga aqui do Espaço das Emoções. E a minha paixão é a paixão da Vivi, né? A gente trabalhar com as emoções, primeiro as nossas e depois do coletivo, né, Vivi? Das crianças, Perfeito. principalmente das crianças, gente. Minha paixão são as crianças, é, ensinar as emoções para elas. É isso que mais me move. Mas as mamães, os papais, os professores também, tá, gente? Mas as crianças mais. É que a linguagem tão afetuosa e a maneira como se comunica com as crianças é tão só tua, né, minha linda? A gente que aplica as oficinas, a gente percebe claramente a importância também de trabalhar com a família, de trabalhar com os professores, fazer essa abordagem, porque é um contexto, né? As coisas não são soltas. E até tu que é mais novinha que eu, mas eu vou te falar de mim que sou mais velhinha. Nós não tivemos a educação emocional na escola. Nós aprendemos que um mais um é dois, que B mais A é Bá, mas infelizmente nós não aprendemos. Agora está começando esse movimento de trazer isso para a sala de aula, né, com a BNCC, que na verdade isso deveria ter ocorrido o ano passado, mas aí teve a pandemia. Esse ano continua ainda bem tumultuado, não é verdade? Com muitas questões que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje mesmo eu estava fazendo cabelo para esse momento Hum. especial. E tinha um pai, tá? Um pai lá no salão. E a gente estava conversando sobre isso. Ele estava falando da situação que ele está vivendo agora, que ele trocou os filhos de escola, dessa necessidade que ele teve. E levantou algumas questões que a gente estava conversando ontem, sabe? E aí o que eu estava Interessante, hein? conversando? Olha como não existe um acaso. Que eu estava conversando com ele? Ele estava me questionando, ele estava dizendo assim, ó, mas eu me sinto como pai, eu gostaria de ser acolhido pela escola, sabe? Assim, então, tá muito, mudou a rotina das famílias, muito, né? Que as crianças iam para a escola, aquele momento também de socializar com as outras crianças, de gastar energia, de felicidade. Aí o que acontece? Qual é a rotina que começou agora? A, a aula, a aula online, né? Então aí tem que dar o café. Ele estava comentando, né? O dia dele, né? Tinha que dar o café
eles depois acompanhar a aula online, alguma dúvida que eles tivessem. Aí depois ele tinha que fazer o almoço e depois de tarde, como explicar para as crianças que tinha que fazer agora o horário da tarefa e aí que elas ficavam muito agitadas, até chateadas com essa nossa nova rotina também, porque não tinham essa relação com as outras crianças para socializar, para curtir, e só no computador e essas obrigações, digamos assim, não sentindo o prazer no aprender, não é? Eu também comentei, aí eu aproveitei para comentar com ele aquilo que a gente conversou ontem, e alguns educadores estão utilizando a brincadeira, o brincar como forma de ensinar, mas que esse brincar não é só um brincar, tem um projeto por trás. Tem todo o planejamento com objetivo, com propósito de passar aquele que não é passar o conteúdo, porque muito conteúdo também fica muito pesado, mas esse despertar do prazer da criança no aprender brincando, que não é um simples brincar. Como eu falei, tem um projeto, tem toda uma estrutura por trás. Eu queria que tu conversasse um pouquinho sobre isso. Tá, então olha só, gente, vocês estão ouvindo a gente bem, né, Vivi? Assim, dá um feedback pra gente aí. Tá tudo certo com essa nossa internet aí, gente? E boa noite aí pra quem entrou, pra quem tá entrando. Para nós é uma alegria muito grande, viu, gente, ter vocês aqui. O momento é pra gente conversar. Antes, Vivi, então, de eu começar a trazer algumas considerações. Primeiro eu preciso falar para todo mundo, né, assim, o que eu tô fazendo aqui, né, além de ser convidado especial. Eu tô aqui, gente, só num lugar da gente pensar junto. Essa é a minha proposta. A proposta é pra gente pensar junto, né, assim, e de promover reflexões. Então eu te peço, ó, a Karine que tá aí, a Dani, né, a Carmen, Fabiola, Daisy. A Deise, esse pessoal tá dando boa noite pra gente aí, ó. Beijo pra vocês. A minha proposta aqui é que a gente pense junto. Vamos abrir assim a nossa mente, o nosso coração principalmente, porque esse é um assunto, gente, extremamente delicado. Quem acompanhou meus stories viu assim a saga, o drama da pessoa aqui, né? Olha porque... só, vou te mostrar. Eu tô com as folhinhas aqui das listas enormes de coisas. Pois é, aqui, gente. O que eu fiz, né? Eu abri uma caixinha de perguntas para mães, pais e para professores. Por que para os dois? Porque a gente precisa ouvir os dois lados. Porque não existe lado, minha gente. Não existe lado. Não existe lado de professor e não existe lado de pai e mãe. Existe a criança, né? Então tá todo mundo pensando na criança e a gente deve pensar na criança. Então a gente precisa primeiro tirar essa coisa de lado. Então a gente precisava ouvir os dois, os dois papéis, as duas posições, para ter uma noção, né? E essa questão do brincar apareceu dos professores, né? Alguns professores dizendo que estão se sentindo incompreendidos no seu fazer pedagógico pelos pais, porque eles levam a proposta de brincadeiras, do brincar e tudo mais, e os pais acham que o professor não está trabalhando, não está fazendo o papel dele, porque o pai e a mãe acham que deveria ser atividade escrita, que deveria ser alguma apostila, alguma coisa assim. Não estamos generalizando, tá, gente? Estamos colocando aqui pontuações. Estamos falando do brincar agora. E aí, uma coisa extremamente importante que a gente precisa levar em consideração, quem me acompanha sabe disso, né? O que eu faço na live das crianças, gente? Eu tô brincando o tempo todo com os meninos. Por isso que eles gostam. Eles só gostam de assistir a live porque é brincadeira. E aí, gente, a gente precisa aprender a entender o sentido da palavra brincar. O brincar é o trabalho da criança.
O brincar é a linguagem da criança. Então a gente se comunica nessa linguagem para que ela sinta interesse, para que ela sinta vontade de se desenvolver, vontade de aprender. Então, quando o professor leva a proposta com brincar, ele está trazendo a criança para si. Ele está envolvendo a criança. E, gente, o que é mais importante nesse momento é a gente cuidar da nossa sanidade mental. É crucial. Então, quando os professores estiverem propondo brincar, né, com seus filhos, compreenda que isso é uma estratégia pedagógica e seu filho vai aprender. Crianças aprendem brincando. É a melhor forma de aprender. E para o professor que talvez esteja sentindo aí, né, uma dificuldade de envolver as crianças, seja na aula online, seja na questão do WhatsApp, assim, se você não estiver utilizando o brincar, a linguagem do brincar, comece a usar essa linguagem. Você vai ver uma mudança que vai acontecer, né? Porque as crianças têm vontade de brincar. Então, não importa a idade, criança de 10 anos, elas também querem brincar, gente. No jeito delas, mas elas também querem brincar, né? Então, o que tem acontecido? As crianças iam para a escola e elas brincavam bastante, né? Interagiam, e isso não está acontecendo mais. Então, a gente precisa levar esse brincar para dentro da casa da criança. Agora, é fácil? É simples? Não, né? Não é. Vai exigir aí o planejamento por parte do professor, essa entrega, e por parte dos pais também essa entrega, para que possa acompanhar, né, assim, se precisar de algum material, porque, sabe, Vivi, tiveram professores que me relataram assim, a gente prepara a aula, pede material para os pais, chega lá, não tem material. Não tem o material. E em contrapartida, tiveram pais que falaram, o professor está pedindo material muito em cima da hora. Poderia mandar, tipo assim, na sexta-feira o material da semana. Se a gente precisar comprar alguma coisa, a gente compra. Porque nem sempre a gente tem as coisas em casa, né? Então, mandar com mais antecedência, para que a gente possa aí se organizar, se planejar. Agora, também é uma coisa muito importante, viu, gente? Que eu preciso falar aqui. A gente escutou vocês, né? Nossos seguidores, né? A gente não escutou, porque seria um trabalho muito diferente eu pegar uma escola e escutar os professores dessa escola e os pais dessa mesma escola. A gente teria um trabalho mais minucioso. Não foi a nossa proposta. A nossa proposta aqui é de entender um contexto geral e trazer reflexões, né, Vivi? De repente, assim, sugestões como essa que eu já acabei de dar duas, né? Na questão do brincar. Uma coisa que me chamou muito a atenção em relação à minha escuta ativa com pais e com professores, surgiu muitas vezes a palavra falta de acolhimento. E isso apertou um pouquinho o meu coração, porque estamos falando de seres humanos, um momento de pandemia, nós não fomos preparados para isso, nem acreditávamos que poderíamos nesse ano já entrar e continuar essa situação. E não sabemos por quanto tempo vai continuar, a gente vai ter que dar conta disso, porque essa é a realidade agora. Então, é como se estivesse arrumando a roda do carro andando, não é verdade? Nessas oficinas que eu estou fazendo com os professores aos sábados, que eu faço todo sábado, que a proposta realmente é cuidar das emoções deles, porque a gente só dá o que a gente tem, não é verdade? Então, assim, eu tenho ouvido muito isso da parte deles, que não há um acolhimento por parte da escola, que eles se sentem um pouco perdidos. Muitos têm dificuldade até no lidar com o digital, porque não estavam preparados para isso, não foram ensinados. Também não sabem sobre educação emocional. Então, assim, a BNCC vem com a proposta das habilidades socioemocionais, mas muitos ainda não sabem nem o que é direito à BNCC. Então, assim, aí a gente vê que são muitas frentes para serem trabalhadas, que vai ser um processo, que não vai ser um passe de mágica. Uma oficina com a Vivi vai resolver tudo. Mas é esse momento do despertar
daqui por diante, que essa é a nossa ideia, né? A gente conseguir despertar nas pessoas isso. Então, nesse processo de acolhimento que eu estou fazendo aos sábados, eu tenho percebido essas questões. Aí, por parte dos pais, eu também ouvi de novo. A gente tem dúvidas, a gente tem questões, a gente manda e-mail, a gente tenta entrar em contato com a escola, trato com o professor, e a gente não é acolhido. Eles estão se sentindo também sem muito saber o que fazer, porque eles tinham uma rotina diferente também. De manhã tinha café, aí a criança vai para a escola, a pessoa estava com a vida organizada, e de repente tudo mudou. E está tendo uma continuidade que a gente não sabe até onde vai ir. E como é que fica também? Os pais também precisam trabalhar, eles precisam se manter os filhos. Então as emoções dos pais também, por muitas vezes, sai do controle. Né? Porque o que são as emoções? A gente vai sentir, a gente querendo ou não. O que acontece com quem é educado emocionalmente, que passa por esse processo? Torna-se a consciência. Eu tô sentindo, saber, né? Tô sentindo emoção. O nome da emoção é isso. E tô identificando no meu corpo. E tô percebendo o que eu tô fazendo ao sentir aquela emoção. Aí tá o pulo do gato, né? Mas a pessoa também só pode transformar a sua maneira de agir perante a emoção se ela tiver consciência. E muitos dos pais, assim como eu que já estou na casa dos 40, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo as emoções ainda, sabendo como lidar, entende? E aí como é que fica? Então, assim, ontem a gente até estava conversando, achei tão agradável, tão maravilhoso aquele nosso bate-papo, da questão do ser humano. O lado de cá, o lado de lá, criança. Todos nós, esse olhar mais acolhedor primeiro com a gente, porque se não tiver calma, não saber respirar, não vai dar conta dessa demanda. Muitas pessoas estão adoecendo, não é verdade? Muitas, muitas. Então, dentro dessa questão do ser humano, sabe? Tanto de lá quanto de cá, na verdade somos todos. Como é que dá para a pessoa se ajudar? Tanto o professor quanto os pais nessa doideira que tá a guria. Como é que faz? Respira, para tudo, respira, gente. Não pira, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, aprende a respirar, né? Aprende a parar um pouquinho, a sair do automático, né? Gente, eu acho que são muitas frentes, assim, pra gente pensar, né? Primeiro, é aceitar. Enquanto a gente não aceitar que estamos vivendo um período completamente diferente, enquanto a gente se sentir revoltado com a vida, porque a vida trouxe agora um cenário completamente diferente para a gente viver e eu não aceito viver assim, eu vou sofrer mais. Então a gente precisa aceitar, porque a gente não tem esse controle, né? A gente não tem um controle assim de resolver a pandemia de uma vez e vamos voltar todo mundo e vamos voltar como era antes. Não existe isso. Então a gente primeiro precisa aceitar. Será que a gente está aceitando? Pensa você aí na sua casa. Você está aceitando que é um período diferente, novo na vida e que a gente precisa lidar com isso? Simplesmente lidar com isso. Se você não estiver aceitando, comece a trabalhar essa aceitação. Porque enquanto não se trabalha aceitação, a gente fica na negação e a gente começa com mecanismos de defesa do ego, de negação, de projeção e fica uma bagunça. Isso não ajuda. E fica um dedo de cá e um dedo de lá, um dedo de cá e um dedo de lá e não se resolve nada, né? O que eu percebi, Vivi, nesse levantamento, né, gente, eu fiz questão de ouvir bem todo mundo e eu agradeço muito a todos que pararam e me falaram, né, os pormenores. E eu fiz, assim, um compilado tentando colocar, assim, no papel, até para me ajudar a entender, né? Porque eu vi muita dor, né? Eu vi muita insegurança, eu vi muita incompreensão. Eu vi muito medo, não só do Covid, mas muito medo de como é que vai ser isso, né? Quais são os impactos disso para o meu filho, para os meus alunos. Então, a primeira coisa é a gente entender que a gente precisa aceitar. O segundo é, lembrando, vamos parar de separar. Gente, estamos vivendo uma cultura aí
ela é perigosa. Ela é perigosa, de separação, de divisão, sabe, de lado, de, sabe, uns contra os outros. Gente, isso destrói a sociedade. Se você não está prestando atenção nisso, comece a prestar atenção nisso. Se as falas das mídias estão colocando uns contra os outros, isso está indo contra uma humanidade inteira. Não existe lado não, minha gente. Tá todo mundo na pandemia. Tá todo mundo aí correndo risco. Tá todo mundo perdendo entes queridos, né? Então, eu tenho que parar de enxergar o outro como um inimigo. O professor não é inimigo dos pais. Os pais não são inimigos do professor. Por quê, gente? Qual é a vantagem que tem? Vamos pôr a cabeça para funcionar aqui. Vocês acham que o professor tem o pensamento assim, eu não vou fazer nada porque eu quero prejudicar esses pais, entendeu? Eu quero que eles sofram, eu quero que eles amarguem. É isso que eu quero mesmo. Ou, no caso dos pais, eu não vou fazer nada que esse professor está pedindo, eu vou só reclamar mesmo, porque eu quero que esse professor sofra bastante. Gente, não tem essa relação. Não tem essa intenção. O que tem, gente, é que tá todo mundo sem saber o que fazer. Tá todo mundo perdido. E pensa, pessoas perdidas. Salve-se quem puder, né? E aí é ativado em nós o sentido de sobrevivência, né? E a gente fica tentando sobreviver a todo custo. E desperta em nós ou fuga ou agressividade, né? E aí a gente precisa sair dessa reação, desse reatismo, para que a gente possa pensar melhor. Se eu fico encarando que o outro entenda que é o professor ou os pais, né? Porque nós estamos falando para os dois aqui. Se eu fico encarando que o outro é meu inimigo, inconscientemente, tá, gente? Não é uma coisa consciente, assim, fulano é meu inimigo. Não, mas é fulano que quer me prejudicar, fulano não me valoriza, fulano não me entende, fulano isso, fulano aquilo, né? Eu vou criando fulano não me escuta. Fulano não me escuta, eu vou criando um campo que isso vai ser muito difícil ter resolução. Agora, olha a diferença. Vamos pegar um professor aqui. Um professor pensar assim, olha como é que é diferente, gente. Esse pai, essa mãe, eles não valorizam o meu trabalho. Olha a diferença. Esse pai e essa mãe não sabem o que fazer. Estão perdidos. Muda o sentido. Já que eles estão perdidos, o que mais que eu posso fazer para aproximar? Esse professor não sabe trabalhar. Ou esse professor está tão perdido quanto eu. O que eu posso fazer para me aproximar mais dele? Para entender melhor ele? Gente, porque os professores, eles não foram formados para poder dar aula virtual, remota, sabe? Não teve esse preparo, não. Foi todo mundo pego de surpresa. Muitas famílias não tinham condições de ter uma internet que sustente uma chamada de vídeo, né? E também não eram preparadas assim. E aí? Aí, o que eu vejo? Tá todo mundo trabalhando dentro do possível. Caena, você tá falando para todo mundo dando o seu melhor? Quem sou eu para falar qualquer coisa, gente? Eu não tô no corpo das pessoas, não. Tá? Não tô aqui. Né? Cada um sabe de si. Não tô aqui para julgar ninguém. Cada um sabe de si, tá? Mas a gente sabe que na nossa visão poderia ser melhor isto, poderia ser melhor aquilo. A gente vê isso, né? Mas a gente tem que parar de exigir que o outro seja melhor. O outro tem que fazer o melhor e trazer para mim. O que eu posso fazer melhor? Gente, é óbvio que o aprendizado das crianças vai ficar prejudicado. A gente vai ter que aceitar isso. Isso dói. Isso dói na gente. Porque a gente pensa assim, nossa, é uma geração inteira que está perdendo as janelas de aprendizagem. É uma geração inteira. Mas aí eu vou surtar por causa disso? Eu vou ficar só reclamando? No que eu ajudo? Vai resolver? Surtando? Eu vou resolver esse problema? Sim. Eu vou só estressar mais, estressar a criança,
Não vou ter criatividade para pensar nada, nenhuma resolução de problema. Gente, criatividade é resolução de problemas. Então, quando o professor usa a criatividade para dar aula, ele está resolvendo um problema. Como a criança pode aprender essa habilidade, essa competência? Aí o professor usa a criatividade para ensinar. O pai e a mãe, a mesma coisa. Então, a gente não está aqui numa posição, né, Vivi, de dar... Ah, a gente tem uma solução mágica. Ô, gente, Tá. aqui, eu sou muito zoeira, né? E aí, vendo aquele tanto de mensagem, falei, gente, quer saber? Nós vamos fazer uma live de orações, entendeu? Vamos todo mundo orar junto, porque o negócio tá danado. Outra questão que eu acho importante a gente abordar é que, querendo ou não, existe uma realidade diferente de uma escola pública e uma escola particular. E todos têm dificuldades, mas diferentes. Vou explicar. Eu atendi algumas professoras de escolas públicas, dessas oficinas, e outras de escolas particulares. E fiz uma escutativa. Algumas professoras das escolas públicas estavam muito agoniadas. Por quê? Porque não dá para fazer aula online porque as crianças não têm a internet. Então, elas têm que foi feito todo um sistema de material impresso para ser entregue na casa da criança, sem às vezes assim um grupo de WhatsApp para dar uma assistência, elas se esforçando, fazendo o melhor que está dentro daquela realidade, entendeu? Mas também, gente, os pais não são pedagogos, eles não são obrigados a saber, a dar conta daquele conteúdo para dar o suporte para o filho. Para algumas pessoas chega a dar um desespero, entende? Então, essa é uma questão. A outra questão, a escola particular. Essa tem todas, as crianças têm acesso à internet. Mas a professora, na escola particular, ela também passou por uma situação complicada. Ela teve que aprender, e está tendo que aprender, a manusear aquele programa. Antes fazia as coisas à mão, agora tem que colocar tudo dentro, né, daquele programa. Tu tem que dar conta de uma turma de várias crianças de forma online, e tu tem sim que contar com o suporte dos pais. Porque assim, ó, por mais que a professora seja criativa, que ela vá trabalhar muito com o lúdico para passar o conhecimento, as crianças não estão na frente dela ali para ela poder controlar melhor. Elas estão na casa delas, às vezes com barulho, o pessoal passando, com música, com briga com outros irmãos, sei lá, que foge a atenção. E muitos pais, às vezes, também estão cheios de questões para resolver, financeira mesmo. E, às vezes, por mais que tenha um pouco mais de conhecimento, que possa dar um suporte, às vezes eles estão com o emocional deles que não está legal. O que nós falamos? Nós somos todos seres humanos, entende? Então, assim, como isso é complexo. Muito. E aí, como é que faz? Aí a gente volta na importância das emoções, do trabalhar as emoções, porque assim, ó, e nosso trabalho que a gente faz direto às oficinas, de perceber, mais uma vez eu vou bater nisso, nosso trabalho é maravilhoso, é fantástico, a gente traz esse despertar para as crianças, mas as crianças não vivem sozinhas no universo. Uhum. Elas têm família, aí se relacionam com outras crianças, tem os professores. E muitas vezes não adianta a gente só trabalhar a criança. Então, como é que a gente pode ajudar esse professor, por exemplo, a dar um pouco de conta das emoções dele? Então, a gente tem as oficinas aos sábados. Aí os pais precisam ser acolhidos também. Entende? Eu acho que a gente vai ter que propor também mais oficina online das emoções com os pais. A gente pode até pensar algum projeto junto sobre isso, tá? Minha linda. Pergunta se o povo quer. O povo quer. E aí, gente? Vocês querem? E aí, gente, quem quer a oficina das emoções? Eu. Sabe? Então, esse olhar acolhedor... Olha aí, ó, já tem... Ó, o Daniel Luiz está dizendo, ó, maravilhoso. Que eu acho que nem é Daniel Luiz. Daniel Luiz deve ser o gurizinho, deve ser a mãezinha dele que está dizendo. Então, a gente precisa ter esse olhar, sim. A gente não veio assim para fazer a mágica, mas
a nossa proposta hoje é trazer esse despertar. Porque a reflexão, ela é necessária, imprescindível na vida, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu queria, assim, ó, que dentro daquela lista enorme que a gente olhou ontem, que a gente rabiscou, alguma outra questão que tu acha interessante daquelas questões, uma questão de professor ou duas, e questões também dos pais, para a gente falar um pouquinho mais. Tá. E Olha, gurias, gente. eu não sei, passou rápido aqui, teve uma guria que disse assim, eu só consegui entrar agora. Deixa gravado sim, a gente vai deixar gravado, fica tranquilo. É. Gente, são É muitas difícil coisas, escolher, tá? né? A lista é tão grande. É. Conta a verdade. Conta que a lista são 3 folhas. Isso que eu resumi, hein? Ó, dos pais eu quero falar duas coisas, que tem tanto a ver com o pai quanto com o professor, que foi uma fala. Eles falaram assim, é muito conteúdo. Então, olha, gente, o que acontece, né? Assim, nós temos um sistema educacional que cria o conteúdo, e aí esse ano, a maior parte dos sistemas, sejam eles federais, governamentais de estado ou municipais, eles colocaram, a gente vai ter que trabalhar o currículo todo esse ano, que ano passado não foi. E aí ficou muito conteúdo mesmo. Os professores estão se sentindo sobrecarregados, para a gente é muita coisa para passar, mas a gente tem essa obrigação de passar, né? E os pais ficam, gente, é muita coisa. O professor, o tempo que ele está com as crianças, não dá para explicar tudo. E aí eu tenho que aprender para explicar para essa criança. Então essa foi uma colocação que veio. E aí eu queria muito dizer aos pais, gente, os pais não têm, os professores, não são eles que estão entuchando o conteúdo nos filhos de vocês, porque eles querem, não. Eles têm um programa a cumprir. Isso a gente precisa entender, porque senão a gente fica culpando o professor, mas ele não entende que tem muito, que é muita coisa para o meu filho aprender, como se fosse uma coisa individual do professor, como se ele estivesse querendo entuchar conteúdo nas crianças. É uma coisa que vem mais de cima, né? Quem dera nós, se nós pudéssemos simplesmente flexibilizar o currículo, né? Mas aí o buraco é mais embaixo, como dizem, né, minha gente? Mas a gente vai trabalhar dentro do possível. Dentro do possível. Isso é muito importante a gente entender. Então, o professor, ele tá... Muitos deles, tá? Muitos estão fazendo realmente o que podem. E muitos pais também estão fazendo o que podem, né? Então, você com seu filho, se não está dando tempo lá de você explicar tudo, se você tem condições financeiras, tá? Se você tem, que tal contratar um pedagogo? Porque tá sobrando professor aí dando aula particular. Uma mãe me falou assim que na cidade dela tá bombando, as professoras não tem nem mais agenda para dar aula particular, porque elas estão dando aula particular para os filhos. Então, tem uma pessoa que é formada nisso, capacitada, que está dando aula particular. Então, se você tem condição, não amarra não. É um investimento que você pode fazer, que pode ser muito, muito útil para você, para o seu filho, para dar um alívio aí. Se você não tem condições de arcar com uma aula particular para o seu filho, então o que você pode fazer é respirar. E entenda. Muitas coisas que a gente aprende no currículo, muitas coisas que a gente aprende no currículo, elas não servem muito para nada, não. Então, tem coisa que se a criança ali não estiver entendendo muito bem, se você puder pedir para o professor explicar melhor numa próxima oportunidade e tudo mais, beleza. Vai tentando esse contato. No mais, se você não está entendendo, se o seu filho não está entendendo, relaxa. Relaxa. Não estressa, não. Não cria conflito em casa, sabe? Porque a criança tem que entender. Gente, tem coisa que simplesmente a gente vai ter que relevar. Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem como exigir que o aprendizado seja realmente efetivado numa condição dessa. Se a gente munir o lar de muito estresse, de muita tensão, aí a criança não vai aprender nem aquilo que ela tem facilidade.
porque o clima não está propício. Então, olha, eu tenho uma pessoa para indicar para vocês, que é a Dani, que é o Missão Educar. Eu não sei se ela nem está aqui. Dani, se você estiver aí, manda um oi para nós. E ela tem o Instagram que ela faz justamente em forma de brincar para a criança aprender conceitos matemáticos, de português, tem jogos e tudo mais. Ela está confeccionando, né? Então, assim, você que é mãe e pai, busque essas pessoas e começa a seguir, começa a acompanhar para você ter mais ideia. Você que é professor também, busca essas pessoas que estão fazendo esses trabalhos pedagógicos assim, para indicar para os pais também, né? Para eles terem mais contato com esse universo pedagógico. Porque os pais falam, eu não fui formado para isso. Certamente, não foi mesmo, não. Né? Mas aí a gente volta lá na questão da aceitação. O que eu, dentro das minhas capacidades, dentro do meu entendimento, posso fazer para ajudar o meu filho? Aquilo que eu não posso fazer, tem alguém que possa me ajudar nisso? Vou buscar ajuda. Ótimo, vou buscar ajuda. Não tem como eu buscar essa ajuda extra. Então eu vou buscar na internet. Buscar, gente, a busca. Às vezes, no YouTube tá cheio de vídeo de gente explicando um tanto de coisa, né? Matéria. Então, de repente, né, você acha no YouTube aí algum professor explicando uma matéria que você não está entendendo, que seu filho não está entendendo, e no vídeo dá para entender. Só que isso vai exigir o quê de nós? Vontade. Vontade. Esforço. Né? Então, nada vai ser fácil não, minha gente. Assim, absolutamente. E aí, tiveram professores, né, que colocaram assim, que eles estão sendo muito cobrados, tanto pela questão da prefeitura, ou do estado, né, e pelos pais, e às vezes eles se sentem incompreendidos no fazer pedagógico deles, né. Então, a gente precisa começar a criar pontes, sabe, gente? Porque, vamos lembrar, antes os pais não estavam na sala de aula com os professores. Eles só viam um boletim, né? E via se a criança estava tirando nota boa ou não. E o que ela relatava. Agora os pais estão vendo o fazer pedagógico do professor. Então, os professores que estão nos assistindo, né? Propor para a escola, para fazer um momento, ou um e-book, ou qualquer coisa que seja, para elucidar os pais como é esse fazer pedagógico. Porque tiveram professores que disseram, os pais não confiam no meu trabalho, eles ficam me vigiando, eles ficam dando palpite e ficam atrapalhando a aula online, né, virtual. Então a gente precisa resolver isso num campo de conversa, né? Então é promover ali com os pais um momento de conversa. Olha, gente, é assim que funciona. E levar, gente, o lado racional. Tá todo mundo muito emocional. E o lado emocional, gente, ele serve para uma coisa. Mas ele não serve absolutamente para a gente poder compreender determinadas coisas. Como, por exemplo, eu compreender o fazer pedagógico, eu preciso do meu lado racional. Eu preciso entender como é que o aprendizado se faz e eu preciso entender como é que a criança aprende. E aí tudo faz sentido. Então a criança aprende brincando, no lúdico, se meu filho está sorrindo, tá ótimo, porque ele está ali envolvido, beleza. Então aí eu acho assim que são elementos, gente, que a gente, enquanto sujeitos, a gente precisa propor. Se isso vai ser levado adiante ou não, a gente não tem esse controle. Mas que a gente saia da zona do vitimismo, sabe? Ninguém me entende, coitado de mim, tá muito difícil, sabe? O que a gente pode fazer para dar uma aliviada? Porque, gente, o ideal, não vamos chegar lá, infelizmente. Tá, e diz uma coisa para mim, o que tu acha em relação de que forma também a escola talvez poderia desenvolver algum canal mais rápido de comunicação com esses pais, que não fosse apenas um e-mail? Olha, eu vejo que professores me falaram que tentam às vezes ligar para determinadas famílias, né? Não conseguem. Então, assim, eu nunca vi tantas variáveis na minha vida.
Se antes existiam variáveis no campo da educação, relação família-escola, agora aumentou, né? Porque antes todo mundo estava lá na escola junto, pelo menos, né? Agora não tá isso mais. Então, eu acho que são várias estratégias que as pessoas podem usar, sabe? Desde uma ligação, desde marcar encontros, sabe? Desde propor, tipo assim, se a Uma escola reunião pode, online. uma reunião online, né? De levar uma pessoa para falar com esses pais. Ah, vamos então falar vamos trazer aqui uma fala de, de, de usar, trabalhar dentro da realidade do possível. Qual profissional que a gente pode chamar para conversar com esses pais, para conversar com esses professores, né? Trazer pessoas que têm mais conhecimento na área de comunicação, né? Para poder falar para os pais, falar para os professores. É porque, gente, o momento exige de nós união e não desunião. O momento exige de nós que a gente possa olhar para o outro com mais empatia. Ninguém quer prejudicar ninguém, tá todo mundo com medo, tá todo mundo inseguro, tá todo mundo sem saber o que fazer e tentando fazer alguma coisa. E tem gente que tá tentando só sobreviver, né? Então a gente tem que parar de olhar como se o outro quisesse me prejudicar. A gente tem que lembrar que existe assim no mundo, na nossa vida, duas coisas. Existe a necessidade e existe a estratégia. Todos estamos tendo várias necessidades. Vou dar exemplo de algumas necessidades aqui, por exemplo. A criança tem necessidade de aprender. É uma necessidade de aprendizado. E aí, a estratégia é como ela pode aprender. Aí tem professor que usa o brincar. O brincar é uma estratégia para ela aprender. Tem professor que usa atividade. Atividade é uma estratégia. O WhatsApp é uma estratégia. A apostila é uma estratégia. Essas coisas são estratégias. E aí, a gente não pode, minha gente, ficar agora, nesse momento de pandemia, a gente não pode ficar apegado ao como. Ah, porque eu acho que tinha que ser aula online. Mas se a escola não tem condição de fazer aula online, porque mais de 70% dos alunos não tem condição de fazer aula online, essa é a estratégia. Eu não posso me apegar à estratégia. Eu tenho que me apegar à necessidade. A necessidade de aprender. Então, a criança também pode aprender dessa ferramenta que os professores estão usando. Vocês estão me entendendo, gente? Me fala aqui, pelo amor de Deus, nesse chat aqui, se vocês estão me entendendo. Outra coisa, por exemplo, Vivi, você falou, né, que tá todo mundo com a necessidade de acolhimento, de escuta. É uma necessidade. A estratégia pode ser reunião, pode ser WhatsApp, pode ser ligação, pode ser mensagem. A estratégia. A gente precisa sair da zona de eu quero só resolver o meu. Gente, não dá pra gente só resolver o nosso agora. Eu preciso pensar em mim e no outro. Do meu jeito que eu estou fazendo, você está me compreendendo? Pai, mãe, você está dando certo isso? Escuta o outro, gente. Gente, vocês têm alguma sugestão? Às vezes o pai e a mãe pode dar uma sugestão muito legal, mas pode dar uma sugestão muito nada a ver, que não é possível. Não é porque ele deu a sugestão que eu tenho que fazer. Eu só tenho que ouvir. Às vezes os pais só querem ser ouvidos pelos professores. E os professores só querem ser ouvidos pelos pais. Agora, eu nunca vou fazer o outro me ouvir, Vivi, obrigando, xingando e brigando com ele. Ele só vai me ouvir quando eu começo a ouvir ele. Na hora que eu me coloco numa posição de te ouvir, você se coloca numa posição de me ouvir. Uma verdadeira Então, escutativa, né? uma verdadeira escutativa. Não tem como ser diferente. O pessoal tá Isso, falando isso aqui é que... acolhimento. Oi? O pessoal tá falando que tá entendendo, então muito bem, gente. Muito obrigada. Ah, então tá show de bola essa proposta. Outra coisa que eu tenho ouvido bastante, escutado, eu acho interessante a gente trazer para esse momento de reflexão. Algumas questões que eu não vou entrar agora especificamente, tá? Vou falar por cima, senão a gente vai até amanhã. Situação A, situação B, situação C.
alguns pais dizem assim, mas isso é obrigação da escola ensinar. Aí a escola diz, não, isso que quem tem que ensinar é a família. E eu sinto que fica... Sabe aquela brincadeira que tem a corda e que aí de um lado uns puxam, do outro lado outros puxam, e aí até um cair e ganhar e levar a corda, entendeu? Então eu não vou entrar nas questões porque realmente seria necessitaria um aprofundamento maior, mas eu queria ouvir a tua fala em relação a isso, sobre esse apontar, esse jogar um para o outro. A obrigação é de quem? Ao meu ver, eu respondi com uma pessoa o seguinte, não vou contar quem é, tá? Claro. Respondi o seguinte, que quando se trata, o bem maior é a criança, sempre. Então, não é daquele ou daquele, é de todos nós. Então, é um processo de ambas as partes. E aí não seria uma metade aqui, uma metade ali. Seria a laranja inteira, não é verdade? Então, esse parar de puxar, de empurrar, e ver dentro, eu como escola posso me posicionar dessa maneira, posso trabalhar dessa maneira. Eu, como família, de tal maneira. E quando tu falaste, estava explicando agora, sobre essa conexão, o que é importante e quais são as ferramentas que a gente usa dentro disso, muito importante é a gente pensar na conexão, na comunicação, afastar um pouco os ruídos de comunicação, afastar o dedo, é tu, e vamos nos abraçar, somos nós. Sabe? Eu queria te ouvir sobre isso. Vivi, como você muito bem disse, isso é bem profundo, né? Porque isso vai no campo de qualquer relação. E nós estamos vivendo um período triste, muito triste, de não relação, de falta de relação, né? Estamos todos muito abalados com tudo isso, né? Mas se a gente se lembrasse que a nossa força é o outro, sabe? É o abraço do outro, é o olhar do outro, é a escuta do outro, é a palavra do outro, é uma orientação do outro, é o acolhimento do outro. É isso que nos fortalece, gente. É isso que nos faz humanos, é a relação. Então, eu acho que isso é uma coisa histórica, né? Tipo, há centenas de anos é um joga pra lá, um joga pra cá, um joga pra lá, um joga pra cá. E a responsabilidade de educar gerações é de toda a humanidade. É de toda a humanidade. Então eu falo muito assim, ó, você não é mãe, não é pai, não, mas você também tem responsabilidade com as crianças, sabia? Se você fica vendo uma criança na rua fazendo birra e julga, você está errado. Você não conhece a realidade dessa criança e dessa família. Você tem que aprender a entender comportamento de criança também, ué. Criança me chora, criança faz birra, entendeu? Então, só de você não julgar, você já está fazendo muito, muito, porque a família... Deixa eu dizer uma coisa. E criança ainda tá no direito de fazer birra, né? O pior é quando é adulto que faz. Justamente. Isso é outro assunto, né? Mas eu não sei, talvez assim, para quem tá na live, né, se a gente puder jogar essa sementinha aí, é claro que a gente trabalha com sementinhas, mas se a gente puder jogar essa sementinha, se a gente puder sair hoje dessa live pensando como eu estou me sentindo, como é que tem sido tudo isso para mim, para eu dar conta de olhar para o outro. Porque se eu não olho nem para mim, minha filha, eu nunca vou olhar para a dor do outro. E tá doendo em todo mundo. Tá doendo em todo mundo. Gente, teve uma professora que ela me falou chorando que ela teve Covid e os pais nem perguntaram como ela estava. E estava doendo muito nela isso. Então, gente, vamos aprender a se colocar mais no lugar do outro. Se você fosse professor... se você fosse o professor, como é que você estaria se sentindo agora? Se você fosse a mãe ou o pai, como é que você estaria se sentindo agora? A gente sabe que tem muita professora aí, muito professor que também é mãe e pai, né? Tá nos dois lados. Né? Então, assim,
Vamos parar, gente. Eu sei que é difícil, porque isso é hábito. Mas vamos evitar que a nossa primeira resposta seja julgar o outro, estereotipar o outro, que o outro é isso, o outro é aquilo, e tentar entender, não, gente, ó, calma. Tá difícil essa matéria aqui, eu vou buscar ajuda. Se não der para resolver isso aqui agora, tô falando da posição dos pais. Vamos buscar outras estratégias, e se não surgir essa estratégia, a gente deixa passar, porque é o que tem para hoje. E, gente, lidar atualmente com o que é o que tem para hoje não é desleixo, não. Não é falar, tá vendo? Vamos ser desleixados. Vamos agora tudo falar que não dá. Pelo amor de Deus, somos adultos. Mas é fazer esse filtro, assim, olha, o que realmente é possível agora e o que não é. Porque cada dia é um dia. Tem dia que a criança está mais animada, mais concentrada, né? Tem dia que não. Mais Então motivada. ir dançando aí conforme a música, ter essa flexibilidade que a gente precisa tanto, né? Tanto nota e tanto comentário aqui, chat. Pois é. Então, assim, ó, como passa rápido, né? Se deixasse a gente ir até amanhã. Uau! Amor, vamos colocar aquela musiquinha para finalizar? Com certeza. Gente, a gente quer agradecer vocês aí, né, por estarem aqui com a gente, compartilhando essa live. E aí a gente quer trazer uma música para vocês que ela toca muito o nosso coração e fala muito desse momento. Eu já conheci essa música e recentemente eu ouvi ela tá até aqui, ó. A Luísa Bittencourt, cantora maravilhosa, gente. Ela canta, aquela Luísa, eu tô fazendo propaganda de você, que você não quer, não, mas eu tô fazendo. E aí, e aí eu fui ouvir mais vezes essa música, eu falei, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na letra pra gente poder finalizar. Eu vou tirar o fone, né, porque... Aí você me fala, gente, se vocês estão ouvindo bem, viu? Estão ouvindo? Tô ouvindo. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, se eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação. Se começar a jamais amor é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver é começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não és tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração não é real transformação. Se começar em mim, haja mais amor, é começar em mim. Pois é. Amor que eu tanto quero
Então é isso, né, gente? Começar em mim! Esse protagonismo, a gente está finalizando, meus amores. Mas, assim, ó, uma grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse momento de reflexão é que está na mão da gente, de verdade, é o nosso protagonismo. É a gente dar conta primeiro da gente, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu tenho falado isso nas oficinas, nas lives. Então, a gente espera que vocês saiam daqui hoje com um pequeno despertar desse amor, desse protagonismo, e que juntos possamos despertar as emoções das nossas crianças, desde que a gente trabalhe primeiro as nossas. Certo? É isso aí. Gratidão pela presença de vocês. Minha linda, que prazer estar contigo. Que é apenas o início dessa nossa caminhada juntas. Temos muito o que fazer juntas daqui por diante. Isso me emociona profundamente, porque quem me conhece sabe que eu tenho um propósito, uma missão muito forte para 2021, que aos poucos eu vou contando aí. Então é muito bom te ter ao meu lado, para que juntas a gente vá despertando as emoções. Gratidão por estar aqui com a gente hoje. E a gente espera, meus amores, ter deixado plantado uma sementinha no coraçãozinho de cada um de vocês. Quarta-feira que vem tem mais. Tem mais uma live com uma outra convidada maravilhosa, que é a Ale. Depois eu vou... que legal! Quer falar mais alguma coisa para finalizar, para se despedir, minha linda? Gente, quem é Despertar das Emoções, sigam aí, né? Despertar das Emoções, a Vivi, entendeu? Sigam a Vivi. E agradeço mais uma vez vocês pela presença, pela participação. E é isso, que tudo que a gente escutou aqui hoje, compartilhou aqui hoje, que a gente possa levar para a nossa vida e para mais pessoas. Se o que você ouviu aqui hoje, você praticar e levar para mais uma pessoa, olha o bem que você já está fazendo, né? Então, nós somos muito poderosos, gente. A gente negligencia o nosso poder, minha gente. Vamos parar de ser bobo, entendeu? Começar a usar o bem a nosso favor. A humanidade precisa de mais pessoas praticando o bem, o bom, tá? Então, vamos levar o bem por onde a gente puder. E onde a gente for, tá? Vivi, muito obrigada pelo convite. Passou muito rápido, né? Assim, Maria! Então, vamos continuar juntos despertando emoções, não é isso? Vamos. E até a próxima quarta. Tchau, até! Amor. Tchau, gente!